Oi, quinto ano! Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer as correções da apostila de português lá das páginas 75 em diante, que é o conteúdo de concordância verbal. Então, a prof vai pegar as canetas aqui. Então, na aula passada, deixa a prof colocar aqui, ó. Concordância verbal. Então, na aula passada, a prof estava explicando para vocês que concordância verbal já vem aqui, o nome já ajuda a gente lembrar, já ajuda a gente imaginar do que se trata. Quando as coisas têm que concordar com o verbo, mas que coisas? E aí a prof falou que o sujeito e o predicado da oração, eles precisam estar em harmonia. E essa harmonia quer dizer que se o sujeito está no singular, o predicado precisa estar no singular também. Que se o sujeito está no plural, o predicado precisa estar no plural também. Então, a gente precisa estar atento aos pronomes pessoais. Lembram dos pronomes pessoais que a gente já havia estudado, né? Quem teve aula com a prof no passado, lembra que a gente falou muito sobre os pronomes pessoais do caso reto. Mas esse ano a gente também falou sobre os pronomes pessoais do caso reto e a gente pode, por exemplo, relembrá-los, né? Eu, tu, ele ou ela são os pronomes pessoais do caso reto, que é a primeira pessoa do singular. Agora, nós também temos os pronomes nós, vós, eles ou elas, né? Ó, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Enfim, se nós ficarmos atentos aos pronomes, nós já temos uma ideia, né? Se o sujeito está no singular ou se o sujeito está no plural. E aí nós já temos uma ideia quando olhamos para o predicado. Então, na aula passada, a prof já deu essa dica de que nós temos que olhar o sujeito, temos que olhar o predicado aí para fazer com que a oração tenha concordância verbal. Ou seja, o verbo precisa estar conjugado adequadamente. Então, se eu estou falando de um sujeito, se eu estou falando apenas de uma pessoa, então se eu estou falando de singular, então eu vou conjugar esse verbo no singular. Se eu estou falando de plural, vou conjugar esse verbo no plural. E aí a gente vai conjugando, a gente vai harmonizando essa oração adequadamente. Beleza. A página 75 nós já havíamos feito, assim como aquela metadinha da página 76. Então a prof foi fazendo com vocês, nós fomos conversando juntos, né? A prof vai colocando ali no quadro. Então o que nós temos que começar na nossa correção é a partir da página 76, ali onde diz atividades, ok? Então começamos no número 1, onde diz assim, ó. Leia a oração a seguir sobre um exemplo de união na natureza. Por que união? Porque o nome do capítulo é A União Faz a Força, onde começávamos com aquelas mãozinhas. Também tínhamos lá a história dos músicos de Bremen, lá, que eles também têm todas as historinhas sobre união, né? Por isso que tá esses exemplos assim. Bom, com chuva ou sol, as formigas sempre trabalham unidas. E aí tem aquela pergunta, qual é o núcleo do sujeito? E o que seria esse núcleo do sujeito? Lembra que a gente falava aqui? Quando a gente divide uma oração entre sujeito e predicado, existe sempre um núcleo do sujeito, que é a parte mais importante do sujeito, que é o quem. Lembra? Então aqui, ó. Com chuva ou sol, as formigas sempre trabalham unidas. E aí a prof fez aquela pergunta, olha só. Quem com chuva ou sol sempre trabalham unidas? As formigas, mas não é as formigas. Qual que é o núcleo? Qual que é a parte mais importante? São formigas. Então o núcleo é a palavra formigas. Então no número 1, o prof vai apagar aqui.
Letra A. Deixa eu achar minha caneta, pessoal. Aqui é a palavra formigas. Ótimo. Aí na letra B diz assim, ó. Como ficaria essa oração se o núcleo do sujeito fosse trocado para formigueiro? Então, se não fosse a palavra formigas e fosse formigueiro. Então, ó, com chuva ou sol, as formigas sempre trabalham unidas. Então, agora não é mais as formigas. Então, é o formigueiro. Então, ó, com chuva ou sol, o formigueiro sempre trabalha unido. Porque é o formigueiro sempre trabalha unido. Então, nós temos que transformar. Então, agora não é mais plural, agora é singular. Então, vamos lá, vamos transformar essa frase. Vocês, acredito que vocês já fizeram, mas vamos corrigir com a prof. Vocês arrumam lá. Com chuva ou sol, vírgula, o formigueiro sempre trabalha unido. Ok? Então, corrige lá. Vamos para a próxima página. Deixa a prof dar uma olhadinha na bateria, pessoal. Porque agora ela anda cansada, ela tá acabando bem rápido a bateria da câmera da prof. Porque aí as aulas ficam longas, que a prof tá gravando, e a bateria começa a ficar cansada. E ela vai bem rapidinho. Então, a letra C diz assim, ó. Com o núcleo do sujeito no singular, que é o que aconteceu aqui, ó, antes eram formigas. Formigas está no plural. Quando nós mudamos para formigueiro, formigueiro está no singular. Então, olha só. Com o núcleo do sujeito no singular, o que aconteceu com a forma verbal? A forma verbal é trabalha, que vem de trabalhar, lembram? Porque antes dizia lá, ó, elas trabalham, e aí a gente mudou para trabalha. O que aconteceu com a forma verbal da oração? Então, o que aconteceu, gente? Ela se alterou, né? Ela mudou, a gente poderia ter colocado lá. Não sei como que vocês explicaram. Então, a gente pode dizer que ela mudou para o singular, que ela mudou de trabalham para trabalha. Você pode dizer que ela mudou do plural para o singular. Aqui, você pode ter explicado com as suas palavras, porque foi exatamente isso que aconteceu. A forma verbal ou o verbo que estava no plural, passou para o singular. É isso que aconteceu. Um verbo do plural passou para o singular. Ou trabalham passou para trabalha. Então, você pode explicar com as suas palavras, contanto que fale uma dessas alternativas que a prof deu. Tudo bem? Letra D. Por que ocorreu a alteração descrita na atividade anterior? Então, olha só o que aconteceu. Então, gente, o verbo precisou se adequar para acontecer concordância verbal. Então, se nós mudamos o núcleo do sujeito, então se nós mudamos de formigas para formigueiro, o núcleo do sujeito mudou de singular, mudou de plural para singular, o verbo precisou mudar para que a frase, para que a oração continuasse tendo concordância. Então, ali, para você responder por que ocorreu a alteração, você poderia escrever, né? Porque ocorreu para ter concordância verbal. Tudo bem? Olha lá o número 2. Contorne o núcleo. Deixa a prof trazer mais perto, que a prof tá com a apostila tão longe
E chega uma hora que os olhos começam a ficar cansados. Contorne o núcleo do sujeito de cada frase abaixo e depois passe as frases para o singular. Então a prof vai apagar o quadro e nós vamos fazer aquelas perguntas, né? Quem fez tais coisas ali? Então olha lá. Os atletas brasileiros treinaram durante toda a semana. Gente, quem treinaram durante toda a semana? Os atletas brasileiros. Agora, qual é o núcleo desse sujeito ali, gente? Dos atletas brasileiros, qual é o núcleo? A palavra atletas. Então, a letra A, você precisava ter circulado a palavra atletas, ok? Então, vamos passar essa frase agora para o singular. Então a frase era os atletas, então agora fica o atleta brasileiro treinaram, virá treinou. Durante toda a semana. Ótimo, vamos para a letra B. Antes da letra B, a prof vai fazer aquela conferência. Porque, gente, quem está gravando aula e já perdeu vídeos tem medo, né? Medo de perder a gravação. Não queremos isso, então a prof confere. Vamos lá. As aulas de inglês começarão amanhã. Quem começarão amanhã? As aulas de inglês. Então, já sabemos que o sujeito dessa oração é as aulas de inglês. Qual é o núcleo desse sujeito? As aulas de inglês. Qual é o núcleo? As aulas. Então, é aulas. Você deveria, então, circular aulas. Já que temos que passar para o singular, então vamos lá. A aula de inglês diz lá, começarão amanhã. Então, é começará amanhã. Começar para amanhã. Ótimo. E letra C. As malas de viagem estão prontas. Quem estão prontas? As malas de viagem. Veja só que nesse sujeito, que nós estamos falando que é as malas de viagem, para a gente saber qual é o núcleo, veja só, o núcleo é mala. De viagem é um complemento desse sujeito, né? Porque existem malas de vários tipos. Então, o núcleo é malas. Assim como as aulas de inglês, o núcleo é aulas porque existem aulas de diversos tipos. E de inglês é complemento desse sujeito. Atletas brasileiros, o núcleo é atletas e brasileiros é apenas complemento, porque existem atletas de diversos países, de diversos estados. Então, ali, o brasileiros é apenas um complemento daquela informação. Então, o núcleo do sujeito, a informação mais importante, na letra A é atletas, na letra B é aulas e na letra C é malas. Então, ali a frase ficará: a mala de viagem está pronta. Ótimo.
E aí, gente, ó, dá um pause se precisar aí para você copiar. A prof vai apagar porque agora nós faremos a mesma coisa, só que passando as frases para o plural. Então vamos lá. Ótimo. Vamos para o número 3. Então, no número 3, nós tínhamos que também contornar o núcleo do sujeito. Da mesma forma, nós vamos fazer aquela pergunta quem e vamos identificar o núcleo e vamos passar agora para o plural. Então, olha só. Letra A. O grampeador estragou. Quem estragou? Né? O grampeador. Então, o núcleo é grampeador. Circula o grampeador. Então, plural. Os grampeadores estragaram. Então, vamos lá. Ótimo, vamos para a letra B, onde nós temos lá, a menina contou uma piada engraçadíssima. Quem contou uma piada engraçadíssima? A menina. Quem é o núcleo desse sujeito? Menina. Circula menina. Já que temos que passar para o plural, as meninas contaram uma piada engraçadíssima. Gente, que calor que está fazendo hoje. A prof deu uma esmagadinha para caber ali. Vamos para a letra C. Mudei a cor sem querer. A loja funcionará normalmente hoje. Quem funcionará normalmente hoje? A loja. Qual é o núcleo desse sujeito? Loja. Circula a loja. Já que nós temos que passar para o plural, as lojas funcionarão. Já que é futuro, gente, ó, funcionarão normalmente hoje. E por último, a criança acordou animada para a festa. Quem acordou animada para a festa? A criança. Então, o núcleo aqui desse sujeito é criança. Circula a criança e vamos passar para o plural. As crianças. Até eu ia acordar animada, gente, se tivesse uma festa. E se não tivesse Covid, né? Com certeza. As crianças acordaram animadas para a festa. Ok? Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, a prof vai parar aqui um pouquinho. Isso. E aí, a gente apaga. E continuamos agora com o número 4. Vamos ver
o que nós tínhamos que fazer. Então, olha lá. A seguir, reescreva as orações trocando os sujeitos em destaque pelas expressões que estão entre parênteses. Altere o que for necessário. Então, olha lá. Letra A. Eu prefiro basquete a futebol. E aí a prof tinha explicado para vocês na outra aula como é que faria isso aqui. Então, olha lá. Aqui é para trocar o eu por ele. Então, ó. Ele prefere basquete a futebol. Basquete a futebol. Perceberam que mudou do eu prefiro para ele prefere? Ótimo, nós vamos seguir para as próximas e ver o que tanto mudou, ok? Então a próxima era, nós iremos ao cinema amanhã. E aí nós temos que mudar para eu, então é eu irei. Então olha lá. Eu irei ao cinema amanhã? Amanhã, queria. Amanhã. Nossa, gente, o quadro tá quente. Acho que bateu o sol aqui. Letra C. Ele se atrasará. Temos que mudar para eles. Então, é eles se atrasarão. E como é futuro, nós terminaremos com a o tio. Então, é eles se atrasarão. Letra D. Minha avó fará o bolo de aniversário. Agora nós temos que mudar para minha avó e minha mãe. Minha avó e minha mãe são elas. Então não é fará, é farão. Porque são elas. Então elas farão o bolo de aniversário. Então vamos lá. Farão o bolo de aniversário. Qual é o sabor de bolo preferido de vocês, gente? Qual é o bolo, assim, bolo de aniversário? Qual é? Gente, eu adoro, sabe o quê? O bolo de morango com chocolate. Ah, eu gosto tanto de bolo de morango com chocolate. Me contem aí. Aí, lá na página 79, que é a última, deixa eu dar uma olhada. Estamos aqui na reta final. Vamos lá. Paga. Aí. Então, no número 5 nós temos: complete as orações com os verbos entre parênteses. Lembre-se da concordância verbal. Então, nós temos ali, no número 5, da letra A, C, D, E, acho que até a letra F, deixa eu ver, Então, olha só. O grupo 1, a prof vai lendo as frases corretamente, como ficaria, tudo bem? Então, ficaria assim, na letra A. O grupo 1 terminou a atividade. As meninas do meu bairro jogam futebol toda sexta-feira. Carlos e Maria comprarão as cartolinas amanhã.
O treino de amanhã está cancelado. No feriado, o parque estará aberto. A paçoca e o doce de leite estão no cardápio da festa junina. Que delícia! Adoro, gente. Então, ficou assim. E por último, nesse cantinho aqui, a prof vai colocar os dois verbos que eram do número 6, tudo bem? Então, a prof vai ler como ficou a reportagem. Agora, leia um trecho de notícia, depois complete, né, com as formas verbais. Então, alunos criam um clube para mudar o mundo. Se você quer um mundo melhor, tem que começar a lutar por ele agora mesmo, diz Guilherme, de 10 anos. Ele é um aluno dos 12 alunos do 4º ano do Colégio Santa Cecília, em Santos, São Paulo, que participam de um grupo para debater ideias que mudam o mundo. Os estudantes se reúnem quase todos os dias, na hora do lanche, da saída ou da entrada, para discutirem ações que qualquer um pode fazer para beneficiar o planeta. Então, olha só, vocês teriam que escolher o verbo quer e reúne. Isso aí. Então, olha só, gente. Eu gostaria que vocês fizessem as correções. Espera aí. Isso. Dá tempo. Arruma lá na sua apostila, né? Corrige o que precisa corrigir. Deixa tudo bem bonitinho. Na próxima aula a gente volta com mais atividades, com umas atividades de revisão. Quem sabe a prof coloca aí uns efeitos especiais, a prof coloca algumas coisas que vocês gostam de ver por aí. Eu vi que vocês pediram mais fundos, prof, coloca mais alguns fundos por aí. Quem sabe a prof atenda os pedidos de vocês. Lá na página 83 tem um resuminho que diz que a palavra central do sujeito de uma oração é chamada núcleo do sujeito. Em uma oração, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, a que se refere no singular ou no plural, que é o que a prof explicou na aula de hoje para vocês. Reforcei, né? Esse mecanismo de concordância entre o sujeito e o verbo é chamado de concordância verbal, que é o que a prof explicou na outra aula e reforcei nessa aula. Então eu quero que vocês façam as correções, tudo bem? Deixem a apostila bem bonitinha, a gente volta nas próximas aulas fazendo algumas atividades de revisão. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.